Graça e paz, amados do Senhor e do meu coração. Oremos. Flua, Senhor, tua presença, tua palavra. Flua em mim tua unção e o teu poder. Quebra as barreiras, as cadeias que prendem o meu ser e impedem o fluir do teu Espírito em mim. Quero ser livre para derramar toda a minha vida no teu altar e em amor me consagrarei e aos teus pés adorarei e aos teus pés adorarei e aos teus pés sempre estarei. Amém. Ouçamos a palavra de Deus conforme está registrada no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois gumes, que corte dos dois lados. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra viva de Deus manifestada a nós, seres humanos. E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e a lemos, o Espírito Santo de Jesus, que inspirou o registro de todas as palavras que estão na Bíblia, fala ao nosso coração. Então, a Bíblia é um livro vivo, porque a palavra que está nela é a palavra de Deus que é viva. Ela é viva e é eficaz. Ela faz aquilo que ela declara. Ela faz aquilo que ela proclama. Vejamos, em Gênesis capítulo 1, como é que Deus criou o universo e tudo que existe. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus Pai. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vimos Deus Pai, e agora estamos vendo Deus Espírito Santo, pairando sobre as águas, chocando as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Quem é que falou? Quem é que disse? A palavra viva de Deus, Jesus Cristo. Aqui nós temos o Filho. Já no primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos a trindade bendita de Deus. Deus Pai, Espírito Santo e Deus Filho, que é a palavra de Deus. E nesse primeiro capítulo, Jesus repete 7 vezes, haja, haja, haja. E quando ele disse, haja luz, houve luz. E tudo que ele disse, haja, aconteceu. E no versículo 26, disse Deus, quem disse? Jesus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós vemos, queridos irmãos, queridos amigos, que a palavra de Deus realiza o que ela proclama, realiza o que ela fala. Agora, ela precisa ser falada. Vejamos em João, capítulo 1, a prova de que Jesus é a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 2. No princípio era o Verbo,
Traduzindo em linguagem mais simples, no princípio era a palavra viva de Deus. E disse Deus, é Jesus falando. No princípio era a palavra viva de Deus. E a palavra viva de Deus estava com Deus, e a palavra viva de Deus era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dela, por meio dele, Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, meus queridos amigos e amigas, nós temos a Bíblia à nossa disposição. Ela é traduzida em várias versões. Agora, quanto tempo de nossa vida nós dedicamos para ler e estudar essa palavra? Quantos versículos bíblicos nós sabemos de cor? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que nós fazemos para ter os mandamentos de Deus? Só lendo a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus estão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, para tê-los, a gente precisa ler a palavra de Deus. Ler, meditar, isto é, ruminar, repetir várias vezes na nossa mente e falá-la com a nossa boca. Como Deus, Jesus Cristo, precisou falar para que as coisas existissem, nós precisamos também, primeiro, ter a palavra de Deus no nosso coração e depois falá-la com a nossa boca, para que ela produza os seus milagres, porque ela é viva e eficaz. Meus amados, 5 anos atrás, exatamente em 27/7/2016, eu fiz a biópsia da minha próstata. Minha próstata estava muito grande, o médico mandou fazer uma biópsia. E a biópsia revelou que eu estava com câncer. Então, em 27/7/2016, eu descobri que estava com câncer na próstata. E aí o médico me mandou fazer vários exames para ser operado. Eu comecei a fazer os exames para ser operado. E à medida que eu ia fazendo os exames, eu senti Deus me questionando: William, você acredita que eu curo ainda hoje, como curei no passado? A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então o Jesus que curou no passado continua curando hoje. Quando Deus me perguntou se eu acreditava, meus queridos, minhas queridas, eu não acreditava. Já era pastor há mais de 30 anos. Nunca tinha pregado sobre cura divina, porque eu não acreditava que Deus cura hoje como curava no passado. Mas como eu sei que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus com amor e com atenção. Aí o Espírito Santo coloca essa palavra dentro do seu espírito, preenche a sua alma e ela se transforma em poder de Deus dentro de você. Como eu sabia que a palavra de Deus é viva e eficaz e que a fé é produzida por intermédio dela, eu comecei a pesquisar os versículos bíblicos sobre cura divina. Ia fazendo os exames para poder ser operado e, ao mesmo tempo, comecei a estudar a palavra de Deus. Há mais de 100 versículos bíblicos na Bíblia sobre cura divina. Eu selecionei uns 20 deles e comecei a declarar com a minha boca. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades e dores, e pelos seus ferimentos eu fui curado. Jeová, Deus, é Jeová Rafá, aquele que cura. Deus é aquele que perdoa os meus pecados e cura todas as minhas enfermidades. E eu todo dia ia falando e fazendo os exames. Aí a minha fé foi aumentando até que chegou na fase de passar pelo anestesista. Eu ia fazer a operação aqui no Hospital do Homem, na Brigadeiro, em São Paulo. Quando chegou para marcar o anestesista para depois ser a operação, a minha fé já tinha sido fortalecida e eu tinha certeza que Deus tinha me curado sobrenaturalmente, milagrosamente, do câncer na próstata. Fui ao hospital e disse para a recepcionista: agradeço todo o atendimento que vocês me deram, mas eu não quero ser operado pelo homem, eu creio que Deus já me curou. Ela regalou os olhos espantada, falei: mas como? Eu creio que Deus me curou. Aí ela disse para mim: se o senhor mudar de ideia, nós só podemos atendê-la daqui a 1 ano. Tentando colocar medo em mim. Eu falei: fique em paz, porque Deus ou já me curou ou vai me curar. E saí de lá. Saí crendo que já estava curado do câncer na próstata.
Isso há 5 anos atrás. Eu queria testemunhar, mas para testemunhar você precisa de um documento. Aí eu teria de fazer uma nova biópsia. A única forma de provar que eu estava curado do câncer na próstata era fazendo nova biópsia da próstata. E é um exame bem invasivo. Então eu fui deixando passar o tempo, e 1 ano e 7 meses depois da primeira biópsia que comprovou o câncer, eu fiz a segunda biópsia no hospital em Sorocaba. Segunda biópsia da próstata. 1 ano e 7 meses depois da constatação do câncer na próstata. Essa segunda biópsia foi feita no dia 27/2/2018. E ela constatou que eu estava inteiramente curado do câncer. A biópsia mostrou que não havia qualquer atipia, qualquer problema de câncer em todas as partes que eles haviam tirado. Eles tiram várias partes da próstata e examinam. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus cura ainda hoje. Como é que Ele cura? Pela sua palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É nela que nós vemos que o sangue de Jesus nos perdoa, que o sangue e os ferimentos de Jesus curam os nossos ferimentos. E então, meu amado, meu amigo, é necessário primeiro você amar a Jesus, portanto, conhecer a sua palavra, ter os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos. E aí essa palavra vai ser poderosa na sua vida. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua fé e ponha muito amor pela palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz.